Oi. Ok. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus para aprendermos mais sobre a sua palavra. Gostaria que você fosse comigo lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, texto que o nosso amado irmão e diácono Theo já leu. Nessa noite, iremos ver dos versos 6 ao 11. Romanos 5, versos do 6 ao 11. Não será necessário ler mais uma vez. Gostaria que você tivesse com o texto aí. Vamos então orar para darmos início à exposição. Oremos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, aberta diante de nós, Pai. Clamamos a Ti que o Senhor faça a intervenção que apenas o Senhor pode fazer. Que o Teu Santo Espírito venha de cima para baixo e atue na Tua igreja. Que eu não seja um empecilho para a pregação da Tua palavra. Me ajuda a fazer a única coisa que é requerida de mim, que é ser fiel ao texto sagrado. Que a Tua palavra faça o resto. Nos confronta, nos exorta, nos edifica, nos anima, por meio das Sagradas Escrituras. Fala conosco essa noite, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, foi até interessante o irmão Theo ler dos versos 1 ao 11, porque essa segunda parte dessa perícope maior, ela vem justamente para complementar a primeira. O ideal, talvez, até deveria ser que fosse sido exposto o texto em uma unidade. Só que pelo tempo, achei por bem dividir aqui. E aí ficamos agora com os versos 6 ao 11, em que as duas palavras-chave que nós vamos encontrar aqui serão reconciliação e esperança. Esperança, basicamente, já foi visto na primeira parte, dos versos 1 ao 5. E aqui, dos versos 6 ao 11, o foco parece ser mais na reconciliação. Mas eu quero que vocês tenham essas duas palavras em mente: reconciliação e esperança. Elas serão muito úteis para nós nessa noite. Então, o verso 6 começa com Paulo justificando o que ele já havia dito no verso 5. Então, para isso, eu gostaria de ler mais uma vez o verso 5 com os irmãos. Diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Foi aqui que nós terminamos a última exposição em Romanos, e esse texto mostra que é o Espírito Santo em nós que derrama o amor de Deus no nosso coração. E agora Paulo então chega no verso 6 com um porquê, uma conjunção explicativa. E agora ele vai justificar, explicar mais uma vez, de mais uma forma. Ele vai dar mais uma justificativa por que a esperança não confunde. Se você perceber, a primeira justificativa que ele dá é logo no verso 5. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Primeira. E a segunda justificativa encontramos justamente no versículo 6. Por que a esperança não confunde? E aí ele continua. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos fracos. Essa palavrinha aí, fracos, ela traz uma ideia de incapacidade total de fazer o bem. É alguém que é totalmente incapacitado para a prática de algo bom, para a prática de boas obras.
é uma palavra muito apropriada para quem nós éramos antes de Cristo nos encontrar. Fracos, incapazes de fazer o bem. O verso continua dizendo que quando estávamos nesse cenário, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E aqui ele traz mais uma palavra que nos caracteriza, que nos caracterizava, digo melhor. Ímpios, pessoas sem Deus, pessoas longe de Deus, que viviam em impiedade, que buscavam suas próprias paixões, caminhando a passos firmes e inerrantes para o inferno. Então, as duas primeiras palavras que Paulo usa para nos retratar não parecem nada agradáveis. Éramos fracos e éramos ímpios. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele acrescenta uma expressão que na nossa língua foi traduzida por "a seu tempo". E há um debate entre muitos teólogos e comentaristas de Romanos sobre o que significaria essa expressão, "a seu tempo". Cristo morreu a seu tempo. O que é que isso significa? Bom, vou trazer 3 visões aqui para vocês. A primeira é do Marvin Page, que ele entende que o termo está ligado à crença da igreja primitiva de que a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo deram início à era vindoura. A interpretação dele é que esse "a seu tempo" significa que, com o evento Cristo, dá-se início agora uma nova chave escatológica, uma nova era escatológica do cumprimento das profecias de Deus. Cristo, então, dá início à era vindoura, que estamos vivendo até hoje. Outros vão dizer, como Douglas Moo, que esse "a seu tempo" é melhor traduzido como o tempo escatológico do auge da intervenção de Deus em Cristo. Isso tem muito a ver com que o autor de Hebreus começa, em como o autor de Hebreus começa a sua carta. Ele diz que, antigamente, havendo Deus falado por meio dos profetas, nos nossos dias, no entanto, ele nos falou por meio do Filho. Então, é como se desse um início agora a um novo tempo escatológico no auge da intervenção e revelação divina. Ou seja, Deus não se revelou de uma maneira mais esplendorosa do que no seu Filho. Como Colossenses vai dizer, ele é a expressão exata do ser de Deus. A terceira visão, e essa é a minha, ela junta um pouco das duas. E acredita que essa expressão "a seu tempo" significa um tempo preparado por Deus para o envio do seu Filho e para dar um início a uma nova era no seu plano eterno. Então, uma tentativa de juntar as duas e dizer: o evento Cristo aconteceu a seu tempo, no tempo de Deus. Alguns vão dizer que esse tempo que Cristo veio foi o tempo mais propício de todas as eras. E Deus havia planejado tudo ao em volta disso. Você tinha uma civilização unificada por conta do Império Romano. Você tem uma civilização que, basicamente, eles falavam uma língua em comum, que naquela época era o grego. Você tinha o Império Romano facilitando o acesso a vários outros lugares por meio de estradas. Você tem a facilitação também de cartas, muito usadas também para a escrita dos evangelhos, das epístolas às igrejas. Então você tem um tempo propício, adequado. E eu acredito que tudo isso tem a ver com o "a seu tempo". Cristo não veio antes do que deveria, e nem depois. Ele veio no tempo de Deus, no tempo certo. Ele veio a seu tempo. E é interessante o motivo, o que motiva o pai a enviar o filho. Qual a motivação? Para que enviar o filho? Para morrer por ímpios. Para morrer por pecadores. E agora, a relação do versículo 6 com o versículo 7 é Paulo, basicamente, ele vai tentar ele vai nos chamar um exercício de imaginação. É como se no verso 7 ele estivesse nos chamando para o canto. Imagine comigo. Olha só o verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo.
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ou, em outras traduções, pelo bom alguém ouse a morrer. E aqui Paulo nos chama a imaginar. Pensa comigo. Imagina que tem uma pessoa boa, uma pessoa justa. Talvez você encontre alguém que seja capaz de morrer por ela. Por ser uma pessoa correta, justa, prudente. Talvez. Dificilmente você vai encontrar isso. Mas é possível. Parafraseando Paulo, então, ele diria mais ou menos assim: Cristo morrer por pessoas indignas como nós foi algo surpreendente. Imagine que você encontrasse alguém bom e justo. Pois bem, dificilmente você entregaria sua vida por essa pessoa. É difícil, mas não impossível. Agora, entregar a vida por uma pessoa má, injusta, perversa, fraca, isso sim é impossível. Agora você entende o que Cristo fez por você. Paulo basicamente está retratando isso para a gente. Se por um justo é difícil encontrar alguém que morra por ele, quanto mais alguém morrer a favor de pecadores, de ímpios, perversos, pessoas que estavam em rebeldia contra o próprio Deus. E ao você fazer esse exercício, você consegue perceber: nossa, como o que Cristo fez por mim é algo indescritível, é algo maravilhoso, é algo esplendoroso, é algo supremo. O que Cristo fez por pecadores como eu e você é algo que ninguém jamais faria. Ninguém morreria por pecadores. Ninguém morreria por fracos, por perversos, depravados. Pois bem, foi isso que Cristo fez. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para salvar pecadores, injustos, ímpios, perversos, fracos. Às vezes, irmãos, nós não damos o devido valor à obra salvífica de Cristo, porque nós esquecemos da nossa condição inicial. Então, para nós, é muito fácil esquecermos do valor da obra de Cristo na cruz, porque somos muito rápidos em esquecermos quem nós éramos. Somos ligeiros para esquecermos de onde fomos tirados. Perceba o retrato que Paulo pinta de cada um de nós. Fracos, injustos, ímpios, perversos, pecadores. Por isso, eu diria para você que não é maravilhado com a obra de Cristo na cruz. Sempre que você não estiver maravilhado, impressionado com o que Cristo fez na cruz, com seu sacrifício, lembre-se do quão pecador você é. Lembre-se do quão depravado o seu coração perverso pode ser. Sempre que o seu coração esfriar para Deus, lembre-se de onde Ele te tirou e para onde Ele te levou. Do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Sempre que uma fagulha de incredulidade ou de falta de esperança brotar no seu coração, lembre-se, Cristo morreu por você, sendo você ímpio, fraco, perverso. Sempre que você estiver querendo se afastar de Deus, lembre-se o quão longe Ele teve que ir para resgatá-lo. Lembre-se que o braço dele foi longe. Foi um braço estendido para resgatar, redimir, restaurar pecadores como eu e você. Por isso, irmãos, o cristão deve ser alguém que jamais vai querer se afastar novamente do Senhor. Porque ele sabe, cada um de nós devemos estar convictos, devemos ter consciência da nossa condição inicial. Deus não me achou buscando. Deus não me achou procurando por Ele.
Estava quase chegando a Deus e aí ele me alcançou. Essa não é a nossa história. Deus me achou quando eu estava entregue no lamaçal do pecado. Buscando fazer as minhas próprias vontades, os desejos da carne. Rebelde contra Ele. Inimigos de Deus. Foi assim que Ele achou cada um de nós. E se você tiver noção, consciência e convicção disso, dia após dia, na sua oração, você pode orar louvando a Deus: Senhor, obrigado, porque um dia eu estava perdido e fui encontrado. Um dia eu estava preso e fui liberto. Um dia eu era escravo do pecado e hoje eu sou escravo de Cristo. Essa oração cada cristão pode fazer. Quando o desânimo, a angústia, a aflição vierem sobre o seu coração, você pode lembrar: o meu Deus é maior que os meus problemas. Como nós louvamos aqui. O meu Senhor, o que Ele tem preparado para mim, a eternidade proposta para o cristão, não se pode comparar com nada aqui. Como Paulo vai dizer, olha, as coisas que estão prometidas para nós, o eterno peso de glória, não se pode nem comparar com essa leve e momentânea tribulação. Por isso o cristão tem que ser alguém vibrante. Alguém que louva ao seu Senhor com o mais profundo do seu ser. Porque nós sabemos, irmãos, a transformação que Cristo fez em nossas vidas. Você deveria saber mais do que qualquer outra pessoa aqui a transformação que Deus fez no seu coração. A ponto de Paulo dizer que agora nós somos novas criaturas, regenerados, transformados, redimidos, criados agora à imagem do Filho, criados agora para a glória de Deus Pai. Não mais sobre o velho Adão, sobre o pecado, não mais sobre os preceitos da lei, não mais sobre um caminho que só levava à distância de Deus, ao distanciamento de Deus. Não. Agora um caminho de graça, verdade, fé, amor. Agora um caminho que nos leva para o próprio Deus. Essa foi a transformação que Cristo fez na vida de cada um dos seus servos. Mas o texto não para por aí. O versículo 8 vem para dar ainda mais informação, sobre a redenção que foi alcançada por Cristo. Deus não somente nos ama, mas também prova o seu amor. Olha comigo o verso 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo é fantástico. Esse versículo é um dos versículos mais bonitos que eu consigo encontrar na Bíblia. Um versículo que deveria chamar nossa atenção, devia fazer com que nós tivéssemos os olhos atentos nele. Um versículo fácil para decorar. Um versículo que nós podemos nos debruçar e nos alegrar. Deus prova o seu amor para comigo. Como? Enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. Sendo nós já justos, justificados? Não. Sendo nós pecadores. Como o próprio Senhor Jesus disse, o médico não veio para os que estão sãos. O médico veio para os doentes. Eu não vim salvar justos, Jesus disse, e sim pecadores. Nos alegremos, irmãos, porque nós estávamos na condição de pecadores, aqueles que ofendiam o Deus eterno. E Ele, a seu tempo, mandou o seu Filho
para morrer por mim e por você. Ele não somente disse lá do céu, ei, eu amo vocês, mas ele também provou o seu amor. E sabe o que me fascina em Deus é que ele não precisava provar o seu amor. O fato de Deus dizer algo já é verdadeiro por si só, porque Deus é o Deus de toda a verdade, nele não há engano. Mas ele decidiu provar o seu próprio amor para conosco. Como? Qual preço foi pago para isso? O sangue do seu próprio filho. Foi recobrado, Deus cobrou do seu próprio filho a justiça que eu e você deveríamos ter. Deus cobrou do seu próprio filho pureza, santidade. Deus cobrou do seu próprio filho a punição dos pecados que eu e você cometemos. Como pode tamanho amor, Deus enviando Cristo para morrer por pecadores? John Stott vai dizer que sempre que pecado e morte aparecem juntos na Escritura, a morte é a penalidade ou o salário do pecado. Assim como nós vamos ver futuramente em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Sendo assim, a declaração de que Cristo morreu por pecadores é melhor interpretada quando nós entendemos que a morte dele cobriu os nossos pecados, nos purificou dos nossos pecados. A morte dele nos tirou os pecados. Ele morreu, mas os pecados purificados foram os nossos. Porque nele não havia pecado. A morte foi dele, mas os pecados perdoados foram os nossos. Isso só pode significar que Jesus morreu como uma oferta de pecado, carregando em nosso lugar a penalidade que os nossos pecados mereciam. Deus cobrou no seu Filho. Deus cobrou nele, para que ele não mais cobrasse de você. Deus cobrou no Filho, para que ele não mais precisasse cobrar de pecadores como nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Que fascinante. Que Deus maravilhoso. Como podemos ter um vislumbre, mínimo que seja, desse Deus magnífico e maravilhoso, que está estabelecendo o seu plano eterno, está cumprindo o seu plano eterno. E que até mesmo entregou o seu Filho na mão de pecadores, perversos, para salvar, adivinha só, esses mesmos pecadores. Pecadores como nós. E se você perceber, eu já comentei na exposição anterior, mas toda a Trindade está envolvida no amor de Deus por aquele que crê. O Pai sendo a fonte do amor, aquele que entrega o seu Filho. O Espírito Santo sendo o canal do amor e a habitação em cada um de nós, habitando em nós, servindo como canal desse amor. E o Filho, provando o amor do Pai, entregando-se na cruz do Calvário. A Trindade está envolvida no ato de redenção de Deus. Porque Deus é trino. Porque Deus deve ser adorado em beleza, majestade e em sua trindade. E porque então devemos reconhecer agora que a salvação vem de um Deus trino, que agiu de forma trina. Toda a Trindade envolvida na redenção dos pecadores. Isso é fascinante. Além de não precisar provar nada para nós, ele decide fazer. E além disso, decide pagar um preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar,
Por isso Cristo tinha que ser e tem que ser Deus e homem. Homem para substituir eu e você. E Deus para pagar aquilo que o pecado requeria. O Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Ele, somente Ele, poderia pagar a nossa dívida eterna. Ele, somente Ele, poderia morrer na cruz para salvar pecadores, porque Ele é o bem mais valioso. Uma vez perguntado a Paul Washer por que Jesus é tão importante assim, por que eu tenho que crer nele se ele morreu há mais de 2000 anos? A resposta de Paul Washer foi: porque se você colocar de um lado da balança o mundo todo e do outro lado Cristo, ele pesará mais. Ele é o bem mais valioso. Ele é aquele que vem para representar o Pai, que vem para nos revelar o Pai, que vem para cumprir a vontade do Pai. Você lembra como ele responde Filipe, quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai? O que é que ele diz? Filipe, quanto tempo estou contigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Os tesouros, a suprema riqueza da sua glória foram escondidas nele. Ele é a manifestação exata, a representação exata de Deus. Por isso, por meio dele, Deus decidiu salvar pecadores. Assim como Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20. Olha, cuidado com a igreja de Deus. Porque essa igreja, Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus derramou o seu sangue para salvar o seu povo. Deus derramou o seu sangue para salvar pecadores. Se ele apenas dissesse que nos amava, isso seria verdade. Mas ele foi além. Nos provou e em seus planos eternos decidiu entregar o seu filho. Assim como a Escritura afirma, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é a prova incontestável de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê no Filho agora pode desfrutar da vida eterna, que não é outra coisa senão o próprio Filho. Assim como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim como ele diz também, antes de ressuscitar Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. A vida não é nada senão Jesus. Ele é a nossa vida. Portanto, meus irmãos, creia em Cristo. Continue firme na fé em Cristo. E a promessa é de que nós receberemos Ele mesmo, vida eterna. Se você já crê em Cristo, então fortaleça essa fé dia após dia. Esteja buscando a Deus, buscando a sua palavra, buscando comunhão com o povo de Deus. Estando bem certo em quem você tem crido. E sabendo que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele grande dia. Mas se você ainda não depositou sua fé em Cristo, Deus pode estar lhe dando a última oportunidade essa noite. A última oportunidade de transformar a morte em vida, de transformar punição em justificação, de transformar perversidade em santidade, através do seu Filho. O texto segue e ao chegarmos nos versos 9 e 10, nós vamos perceber algo muito interessante que Paulo vai usar agora. Paulo vai usar um argumento muito conhecido no meio judaico.
que é um argumento chamado de Calva-Homer. A minha pronúncia não é das melhores, mas esse argumento basicamente significa ir do mais leve até o mais pesado, ou ir do menor para o maior. Só que o que é que Paulo vai fazer? Ele vai fazer o contrário. Ele vai do mais pesado até o mais leve, do maior até o menor. Olha só, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso utilizando a palavra muito mais, a expressão muito mais, digo melhor. E ele faz isso no verso 9 e faz isso no verso 10. Antes de ler, eu vou só parafrasear como seria basicamente o que é que Paulo vai fazer aqui agora. Ele vai fazer assim, ó. Se Deus já fez algo extremamente grandioso, logo, ele certamente fará essa segunda coisa aqui mais simples. De novo, para ficar claro para os irmãos. Se Deus já fez algo extremamente grandioso, logo, ele certamente vai fazer essa segunda coisa aqui mais simples. Vamos ver se a gente consegue achar isso nos versos 9 e 10. Olha só o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é que Paulo está dizendo? Olha, uma vez que nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo, esse é o argumento maior, o mais pesado, logo, certamente seremos salvos da ira. Esse é o menor. Então, uma vez que Deus já nos justificou, o que parecia ser o mais difícil, o que parecia ser algo que para nós não teria escapatória, nós não conseguiríamos nos justificar a nós mesmos. Se Deus já fez isso, declarando pecadores justos, logo, certamente, ele vai salvar esses pecadores declarados justos da ira dele mesmo. O argumento é esse. Então, se Deus nos justificou, logo ele certamente nos salvará da ira. E essa ira aqui seria basicamente a ira que vai ser destinada para os ímpios, no grande dia do Senhor. A promessa é que a igreja será livrada, poupada dessa ira naquele grande dia. Aqui pode surgir uma dúvida. Por que Paulo está usando verbos no futuro? Não sei se você percebeu, mas ele usa aqui seremos, no verso 9, e no verso 10, olha só, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos, no futuro, salvos pela sua vida. E aqui, a explicação basicamente é o já e o ainda não que todo cristão vive. É uma concepção de que, Deus insiste na natureza absoluta e final da aceitação do crente e da salvação. Ou seja, nós já estamos salvos. Isso é uma verdade. Mas 2, Deus afirma que a salvação ainda aguarda por um cumprimento pleno. Ainda aguarda por um cumprimento futuro, que é o livramento da ira, a redenção e a glorificação do nosso corpo. Esse é o já ainda não. Nós já fomos salvos, regenerados, mas ainda aguardamos a glorificação. Já fomos redimidos, restaurados, fazemos parte do povo de Deus, mas Deus ainda aguarda uma redenção futura. Deus ainda planeja uma glorificação futura da sua igreja. É o já e o ainda não. Paulo disse que nós seremos salvos. Como assim? É exatamente isso que ele está dizendo. Nós já somos salvos, mas existe um aspecto da salvação que será manifesto apenas no futuro, quando recebermos corpos glorificados, quando recebermos as coroas da glória que Deus preparou para os seus servos. E quando estivermos reinando com Cristo eternamente. Esse aqui é o aspecto futuro. E mais uma vez, no verso 10, Paulo usa o argumento do mais pesado para o mais leve. O mais pesado é
se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, olha o peso. Se Deus fez isso aqui, que é incrível, redimir pecadores por meio da morte do seu Filho, reconciliar pecadores por meio do Filho, logo seremos salvos pela sua vida. Logo, ele certamente vai fazer essa segunda coisa também. Ou seja, Paulo chama a cada um de nós, confiemos nas promessas de Deus, porque ele já fez coisas grandiosas. E se esse Deus que fez coisas tão grandiosas no nosso meio, agiu assim antes, logo ele certamente fará o que ele disse que vai fazer no futuro. Por isso nós podemos confiar em Deus. Por isso nós podemos descansar nele. Por isso, mesmo sabendo que ainda há promessas a serem cumpridas, nós já podemos desfrutar das promessas que Deus fez, porque nós confiamos que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. De novo, então, Paulo chama eles a pensarem nisso. Se quando vocês eram inimigos, vocês foram reconciliados, saibam, certamente Deus salvará vocês pela sua vida. E aqui uma pergunta que fica é: o que significa pela sua vida? O que significa essa expressão? Uma possibilidade é que nós devemos entender pela sua vida como Paulo dizendo que a nossa salvação ocorre na esfera de Cristo, dentro de Cristo. Essa é uma boa interpretação. Mas eu creio que esse aspecto de pela sua vida faz um contraste com a morte do seu filho. Vamos ler mais uma vez o verso 10 para ficar mais claro. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui me parece que Paulo quer fazer um paralelo entre a morte de Cristo e a vida de Cristo. Mas a vida aqui seria a ideia da ressurreição. Então, basicamente, o que é que Paulo está dizendo? Se na morte de Cristo nós fomos reconciliados, agora, por meio da ressurreição de Cristo, certamente a nossa salvação está garantida. Então eu penso que o apóstolo está usando aqui a expressão pela sua vida para falar sobre a ressurreição de Cristo, que é um tema basilar do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, como Paulo diria lá em 1 Coríntios capítulo 15, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, não resta esperança para nós. Mas se Cristo ressuscitou, e Ele de fato ressuscitou, como eu já citei aqui anteriormente, não espiritualmente, não metaforicamente, mas fisicamente, se Cristo ressuscitou, há uma esperança de ressurreição para nós também. Há uma esperança de que naquele dia Ele levantará do pó os nossos corpos e nos dará corpos glorificados, para que possamos desfrutar da eternidade com o Pai. Então, se a morte do Filho trouxe reconciliação, a ressurreição do Filho trouxe a garantia do cumprimento de todas essas profecias. E assim como o poder do Espírito atuou na ressurreição do Filho, assim também Ele atuará em nós naquele dia. Deus vai requerer do pó o corpo de cada um. Uns para a eternidade com Deus e outros para a eternidade sem Deus. E o grande diferencial desses corpos será quem foi Cristo para essa pessoa. Quem é Cristo para você? Você fará parte daqueles que serão ressuscitados para uma vida com Deus, porque você creu na morte e ressurreição do Filho? Ou você vai ser um daqueles que terá o corpo ressurreto apenas para condenação? O grande definidor de onde você vai passar a eternidade é Cristo.
é quem ele significa, o que ele significa para você. Se ele é o seu Senhor, Salvador, Redentor, Rei, certamente Deus ressuscitará o seu corpo glorificado para uma vida eterna com ele. Mas se Cristo é só mais um, é só alguém que eu escuto falar no domingo à noite, você aguarda a ira de Deus, que não foi retirada da sua cabeça ainda. Por fim, chegamos no verso 11, em que Paulo vai concluir o seu argumento, dizendo assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se você percebeu, é a terceira vez que Paulo diz que nós podemos nos gloriar. A primeira vez está lá no verso 2, que diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é o primeiro fator. Cada cristão pode se gloriar na esperança da glória de Deus, na esperança de que um dia Deus vai manifestar a sua glória. A segunda possibilidade de o cristão se gloriar é nas tribulações, que está lá no verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí ele vem com a cadeia de palavras, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E aí ele conclui, a esperança não confunde. E a terceira vez que Paulo diz que o cristão pode se gloriar, e em que ele pode se gloriar, está aqui no verso 11. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Perceba, em nenhum dos textos que fala sobre se gloriar, o apóstolo aponta para nós. Em nenhum dos textos, o motivo de glória é o próprio homem. Não existe espaço para vanglória no reino de Deus. No reino de Deus só existe espaço para a glória de um, o Deus Trino. O terceiro motivo, então, para se gloriar é Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Crisóstomo vai dizer que, e assim o fato de ele nos salvar, e nos salvar também quando estávamos nessa terrível situação de pecado, e fazer isso por meio do seu unigênito, não meramente pelo seu unigênito, mas também pelo sangue dele, produz para nós coroas de glória infindáveis, em que podemos nos gloriar. Cristão, você pode se gloriar apenas em Deus. Não pelo que o seu braço fez, não pelo que o seu braço conquistou. Porque se dependesse de você mesmo, você estava ainda caminhando para o inferno. Mas você pode se gloriar em Deus, porque Deus interviu na sua história, transformando ela, redimindo ela, para que agora você receba do Pai a eternidade. Você pode se gloriar em Deus, porque foi Ele que conquistou a salvação para você. Nada do que fizemos nos faria merecedores da salvação. Mas Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Como eu falei, essa palavra é muito importante aqui no final desse texto. Porque no verso 1 nós temos a justificação. Deus declarou pecadores justos. Agora ele está dizendo que nós somos reconciliados. A palavra reconciliação sugere uma inimizade mútua que a antecede. Além de uma oposição perversa do pecador para com Deus, existe também uma santa oposição de Deus para com o pecador.
Você já ouviu aquela história? Olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu teria cuidado com essa frase, porque muitos textos na Bíblia mostram que Deus odeia o pecado e por isso está irado contra o pecador. A ira de Deus paira sobre a cabeça dele. É claro, sendo o nosso Deus um Deus complexo, é difícil de entendermos como ele odeia e ama ao mesmo tempo, mas o fato é que ele o faz. Cuidado então para não simplificar demais o evangelho, porque a pessoa precisa entender que Deus odeia não somente o pecado, mas o estilo de vida que ela está levando. Tudo que a vida dela representa, porque a vida dela está em rebeldia contra ele. Essa palavra reconciliação sugere que as duas partes estavam antagônicas, uma em relação à outra. E Deus interviu na história, nos dando a reconciliação. Perceba, irmãos, nós não conquistamos. O texto diz que nós recebemos. E aquilo que você recebe, você não se gloria porque recebeu. É um presente de Deus. É um presente que vem de cima para baixo, entregue aos homens. Vocês receberam a reconciliação com o Criador de vocês. Aquilo que foi quebrado no Éden, Gênesis capítulo 3, foi restaurado na cruz do Calvário, por causa de Cristo. A reconciliação vem diante dos homens, não conquistado, mas entregue. E aqui, irmãos, essas duas palavras são interessantes, justificação e reconciliação. Enquanto justificação é um termo jurídico, penal, você vê em Deus a figura de um juiz que requer do seu filho a punição dos pecados. Em reconciliação, esse é um termo mais relacional. É onde nós podemos ver na figura de Deus a figura de um pai mesmo, que vai em busca. Lembra, uma figura que eu acho muito interessante é a figura do pastor no Antigo Testamento. A ovelha se perde e quem vai atrás? O pastor vai atrás. O pastor vai em busca, ele vai lá onde a ovelha se perdeu, para reconciliar, para trazer a ovelha de volta. Então, é um termo mais relacional. Deus não quer somente nos declarar justos, mas Ele quer se relacionar conosco. Isso é magnífico. Como pode ímpios, pessoas perversas, pecadores, como Deus 3 vezes santo pode se relacionar com essas pessoas? A resposta está no verso 11, por meio de Cristo. Por meio dele, o homem pode agora se achegar a Deus. Por meio dele, Hebreus vai dizer que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Por meio de Cristo, nós podemos nos adentrar no Santo dos Santos e termos relacionamento com o nosso Pai. É por meio dele e não por meio de qualquer outra coisa. Saiba que se você é aceito diante de Deus, isso só acontece por causa de Cristo. É por causa de Jesus que nós recebemos a reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio do seu Filho. Sem Cristo, você continua fraco, injusto, perverso e pecador, alvo da ira de Deus, sem esperança, com uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a te consumir. Mas com Cristo, você agora é justificado, redimido, salvo da ira de Deus. Tem uma esperança que não confunde. É reconciliado com Deus, tendo agora uma eternidade inteira para viver com Ele. Aleluia. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança de cada um de nós, que recebemos do Pai a reconciliação. Como diz a letra da canção, e aquele fio que se rompeu
da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. Ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Amém? Vamos orar. Senhor, que obra magnífica. Estamos convictos que tocamos no eterno agora. Porque podemos ver, podemos desfrutar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nosso favor, para salvar pecadores que mereciam o inferno. Que possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida. Possamos descansar sabendo que o preço já foi pago. Que agora nenhuma condenação há para aqueles que são redimidos, restaurados, para aqueles que estão em Cristo. Sabendo que agora não há mais expectativa de juízo, e sim uma expectativa de esperança, de vida e vida em abundância. Que possamos logo mais participar da ceia do Senhor, lembrando disso. De que o Senhor matou o seu Filho para nos dar vida. Muito obrigado, Pai, porque nós não merecíamos. E a tua boa e graciosa mão nos deu esse presente maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.